Pessoal, mais uma vez, boa tarde, tá? Essa é a nossa aula de produção textual e leitura do segundo C vespertino. Hoje são 28 de abril de 2021, são exatamente 15 horas e 23 minutos. Deixa eu iniciar aqui com a apresentação do slide. No final da aula, eu faço a chamada, tá certo? Na aula de hoje, nós estudaremos sobre a crônica, tá? Produção textual e leitura, eu sou o professor Robson. Qual é o contexto histórico da crônica? O primeiro fator que contribuiu para o início da produção de crônicas no Brasil foi a chegada da família real em 1808. Tá? Com a chegada dos portugueses, não é? da família real e da burguesia portuguesa, isso intensificou, tá? A vida cultural na colônia brasileira. Os portugueses, e a elite portuguesa, buscaram já de início intensificar, contribuir, estimular a cultura local, tá? E com esse objetivo foi que foi criado a imprensa nacional para produções de jornais, produções e para leitura, né? O primeiro cronista é o José de Alencar, o primeiro cronista brasileiro. Então, em síntese, a família real, chegando no Brasil, estimulou a vida cultural, criada a imprensa nacional, e a partir daí, o primeiro cronista brasileiro, José de Alencar, muito conhecido, tá? E surgiram as primeiras crônicas. Deixa eu aceitar mais um nome que chegou. É Juan Almeida. José de Alencar, como eu já falei, ele foi o primeiro cronista brasileiro. José de Alencar nasceu em 1829 e morreu em 1877. Foi um romancista, dramaturgo, jornalista, advogado e político brasileiro. Foi um dos maiores representantes da corrente literária indianista e o principal romancista brasileiro da fase romântica. Entre seus romances destacam-se Iracema e Senhora. Então, antes das produções de crônica de José de Alencar, ele já produzia outros livros, né, com outros gêneros. Entre eles, Iracema e Senhora. Tá? Iracema é um livro que, inclusive, eu tenho na minha biblioteca, excelente. Ele conta a história de uma filha do pajé, uma índia que se apaixona por um guerreiro português, tá? E existe uma história romântica. No próprio livro nós temos várias características, não é, um apelo à cultura indígena, enfim, uma leitura fascinante. Mas afinal, o que é crônica, gente? Crônica, ela é um gênero textual, típico dos séculos 19, 20 e 21. Normalmente sendo encontrada em jornais ou revistas. Em muitos casos, célebres cronistas, tais quais Lima Barreto ou Luiz Fernando Veríssimo, reúnem suas crônicas em livros. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é que crônica ela é um gênero textual. Tá? Um gênero textual que trata de assuntos do cotidiano, certo? Existe um cronista brasileiro muito famoso, que é o Luiz Fernando Veríssimo. Daqui a pouco a gente vai estudar mais um pouco sobre ele. As crônicas, elas estão presentes onde? Nos jornais e em revistas. Existem revistas aí disponíveis no mercado que apresentam várias crônicas, tá? Jornais online, entre eles existem alguns jornais gratuitos, né? Outros pagos, mas vocês têm acesso a sites,
às vezes gratuitos, que disponibilizam a leitura de crônicas. O fator principal, quais são as características das crônicas, gente? O fator principal que define a crônica é sua temática. Crônicas abordam assuntos vinculados ao cotidiano das cidades. Tá? Como eu acabei de falar para vocês, uma característica da crônica é tratar sobre o cotidiano, sobre a atualidade. Um bom cronista é aquele que narra situações banais sobre uma ótica particular e criativa. Não é apenas um relatório, tá, gente, de um acontecimento, não é uma matéria, simplesmente. A crônica ela tem que tratar do cotidiano, mas de uma maneira criativa, de uma maneira cativante, para que a leitura não seja cansativa. Um bom cronista, ele prende a leitura, ele prende o leitor. Tá? Um bom cronista, ele faz com que nós tenhamos curiosidade para saber o final da história. Nós vamos ler hoje uma crônica, Sala de Espera, de Luiz Fernando Veríssimo, excelente, vocês vão perceber essas características aqui. Assuntos, a temática vinculada com o cotidiano, não é? Uma ótica particular e criativa. É comum que esse tipo de texto tenha marcas claras de humor. Tá? Inclusive, Luiz Fernando Veríssimo, as suas crônicas, elas são cheias de humor. Tá? Elas tratam de assuntos cotidianos, sérios, mas que tem muito estilo humorístico aí. A linguagem da crônica costuma ser coloquial e simples. A leveza na linguagem é típica do gênero. Normalmente, as crônicas são publicadas em jornais, revistas e blogs. Como eu acabei de falar para vocês, né? Elas estão disponíveis aí para a leitura de vocês. A crônica ela não é um texto pesado, um texto científico, com uma linguagem técnica e científica, não. Ela, geralmente é utilizada uma linguagem coloquial, mais simples, mais leve, tá? Que seja de maior compreensão para os leitores. Olha só o cara que falei para vocês. Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo é um escritor brasileiro, famoso por suas crônicas e contos de humor. É também jornalista, tradutor, roteirista de programas para televisão e músico. É filho do escritor Érico Veríssimo, que também é um escritor famoso da literatura brasileira. Olha, o livro um dos livros mais conhecidos, um livro que muito bom, recomendo a leitura, quem puder adquirir, adquira, é O Melhor das Comédias da Vida Privada, de Luiz Fernando Veríssimo. A crônica que nós vamos ler hoje, ela foi retirada desse livro aí, tá? Ela foi retirada do livro O Melhor das Comédias da Vida Privada. Deixa eu ver se tem mais algum aluno aqui querendo entrar. Ok. Então, gente, após a leitura da crônica, que eu vou encaminhar para vocês no grupo, bom? Vocês vão ler uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo. Vocês vão identificar as características que nós comentamos aqui, tá? Coloquialismo, a temática do cotidiano, o humor, tá bom? E após a leitura da crônica, vocês vão produzir uma crônica, tá certo? No mínimo 2 laudas, tá? No mínimo 2 laudas. Vocês podem usar, professor, qual é o tema? Você vai procurar um tema do seu cotidiano, certo?
Lembrando que o gênero é um gênero narrativo, tá? Vocês vão utilizar personagens, falas dos personagens, tem que ter aí um roteiro, tá? Alguma dúvida? Coloque aí no chat. É uma folha, Luzivan. Duas folhas, duas folhas. Tem mais alguma dúvida? Como é que vocês vão produzir? Escrevam aí no chat. Era só isso mesmo, né? Raoni, você entendeu como é que vai fazer? Você vai fazer uma crônica com aquelas características que nós estudamos, com no mínimo duas folhas. Você ficou com alguma dúvida? Raoni, a Sueli, Tainá, Késia. Se tiver alguma dúvida, escreve aí no chat. Não, né? Hoje está tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Eu vou fazer a chamada agora. Eu vou disponibilizar para vocês esse slide, tá? Com lá no Google Sala de Aula. Então, na próxima semana, que é a semana do Google Sala de Aula, vocês vão acessar o aplicativo, vão ler o slide, vão fazer a crônica e vão postar por lá a crônica. Tá certo? Olha, no livro de vocês, na página. Dá uma olhadinha aqui qual é a página. O livro de vocês, na página 124. Vou escrever aqui. Página 124, livro de língua portuguesa. Tem as orientações, um passo a passo de como você produzir a crônica. Nós já estudamos aqui a definição, as características, tá bom? E aí vocês vão dar uma lida também lá no livro. Todo esse capítulo, olha, da página 117 a 124, é só tratando sobre as crônicas. O slide queria um resumo, tá, desse capítulo, tá bom? Mas dá uma lida com mais calma para vocês entenderem melhor sobre as crônicas. Certo? Especificamente na página 124, nós temos um passo a passo na produção de como fazer uma crônica, como elaborar uma crônica. Deixa eu encerrar aqui a apresentação. Nós vamos para a chamada agora. Vocês ligam o microfone, por favor, falem presente. Késia Nayara Freitas. Presente. Luzivan Lima. Presente. Rawane Almeida. Presente. Sueli Santos. Presente. Tainá Almeida. Presente. Certo. Então, até a nossa próxima aula. Deixa eu tirar só um print aqui. Vou colocar lá no grupo de vocês. Só um minuto, eu fechei o WhatsApp. Só um minuto. Calma aí, Luzivan, nós não terminamos ainda. Acho que eu vou tirar mesmo minha foto aqui do celular. Segundo C.
Nossa, ficou horrível a foto. Deixa eu dar uma melhorar aqui o foco. Ótimo, gente. Já fiz a chamada. Até amanhã. Amanhã nós temos os dois. Vamos fazer o seguinte, gente. Utilizem, utilizem. Vamos ter aula no primeiro horário, tá? E no último horário vocês vão utilizar o tempo para fazer essa crônica, tá bom? Então amanhã nós teremos aula no quarto horário. E aí o quinto vocês vão fazer a crônica aí em casa. Beleza? Boa tarde. E eu vou alterar aquela crônica, tá? Vou colocar uma outra crônica. Ou vocês querem ela mesmo? Tá certo, Luzivão. Eu vou mudar a crônica. Ali foi um erro no percurso. Tá bom, então. Tchau, gente. Até a próxima. Deixa eu encerrar a gravação.